Bom, então a gente continua, pessoal. Dessa vez a gente vai receber o professor doutor Caio Santamori, tá? Ele é professor no Departamento de Tecnologia e na área de Concentração Habitat, na graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É arquiteto e urbanista da Assessoria Técnica PABIRU, Trabalhos Comunitários e Ambientais. Desenvolve pesquisa, extensão universitária e trabalhos profissionais em habitação e assentamentos populares, urbanização, melhorias, provisão em autogestão e construção. Bom, gente, primeiro, lógico, agradecer a oportunidade de estar aqui e nessa conversa com todo mundo. Na verdade, esse evento todo, a Marcela e a Luciana organizaram só para exibir os orientandos, né? É isso. Esse é o objetivo do evento. Se amostrar. E tá dando certo, tá? É bom, assim, é sempre um prazer, né, tá aqui, porque a gente vem para encontrar os amigos e aqui é a justificativa para pagar as diárias e a passagem, então, a gente fazer essa apresentação. Então, ao mesmo tempo, uma coisa que organiza a nossa conversa, né? As nossas conversas que já vêm de antes e que continuam depois, né? A Miriam falou, estava contando, vou revelar, tá, Miriam? Ela falou assim, eu perguntei para a Marcela por que ela me pôs nessa mesa de questões ambientais e tal. Aí a Marcela me deu uma aula. O vazio urbano, a questão ambiental, então eu fiz um exercício aqui de pensar as questões ambientais associadas a essa palavrinha que agora o seminário tirou, né? Que é a assessoria técnica, né? Ou técnica da assessoria, ficou só assessoria popular. Então eu fiz um exercício aqui de problematizar esses dois temas, a técnica e a natureza, ou o meio ambiente, a partir de um casinho bem recente que a gente fez, que foi fazer uma espécie de um contralaudo para uma área que estava ameaçada de remoção em Guarulhos. Então vamos lá. Então isso que eu vou falar aqui, vou começar então com essa ideia da técnica. Eu lá na FAUSP, eu sou professor de custos, infraestrutura urbana e construção. Aquelas disciplinas que os alunos detestam, né? Sobretudo aquelas no fim do curso, assim, os alunos acham assim, eu falo assim, gente, isso não é muito legal. Não, professor, não é legal. Mas tem um pouco é um lugar que eu gosto de estar, porque dá uma palpabilidade, assim, né, para as coisas, quantificar, quer dizer, descer para uma coisa bem concreta, assim, né, da vida e da prática de projeto, da prática de arquitetura e da prática de assessoria técnica, né? É uma coisa com a qual a gente lidar também como assessor, né? Então, eu fiz aqui uns pontos só para mostrar para a Miriam que eu também podia ser inteligente, que assim, a técnica e a tecnologia, né, são temas de discussão seculares, né? Aristóteles define isso como a lógica, a razão que precede a ação, por exemplo. O Kant vai falar que é uma função produtiva sobre a natureza, produção produtiva do homem, do ser humano sobre a natureza. E o Raymond Williams, né, um historiador britânico, no livrinho dele, Palavras-Chave, que a gente tem usado, né,
ele chama a técnica e a tecnologia como as artes práticas. Então, como uma ação prática e que vai, de alguma maneira, separando a ciência, né, o conhecimento científico da ação, da ação prática. Bom, isso, né, para pensar um pouco no que a Thaís trouxe ontem, de como como a gente opera cotidianamente na nossa escola, na nossa vida prática e tal, essas autópsias, né, do mundo para organizar certas ações, né? E a autópsia de coisa viva, né? A autópsia de coisa que está em movimento. Então, nesse sentido, a ideia de natureza ou de meio ambiente, ela acaba sendo lida como algo que está separado, né, da própria existência, né, da própria existência humana. Mas a gente vê, e agora isso tem sido super discutido, tem colocado, né, como essas coisas vão sendo colocadas em xeque, inclusive pelos povos tradicionais, onde não separa, né, o ser humano da natureza, que eles são todos espíritos e tal. Agora, como que a gente faz dessa conversa, dessa reflexão, algo que seja palpável na ação da assessoria técnica, né? Bom, aí outro aspecto que aparece nos argumentos ambientais, né? O meio ambiente, ou a natureza, é algo que diz respeito a toda a sociedade. E agora, com toda a discussão, agora ainda mais, com a discussão de mudança climática, é isso, quer dizer, vai afetar os mais pobres, os pretos, as consequências das mudanças climáticas, né, dessa emergência climática, vai afetar as pessoas que são mais vulneráveis. E aí se organizam argumentos de que então precisamos proteger essas áreas, né? Proteger as áreas de manancial, os córregos, as árvores, a cidade esponja, né, para absorver a água e não sei o que lá. E nessa operação acaba tendo uma ideia que vai pegando bem, de que também assim vão se proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, o que eu queria com isso aqui, qual a viagem? Essa ideia de que a natureza, o meio ambiente, organizam interesses coletivos e que a técnica é a ação sobre essa natureza. Como isso está presente no discurso, né, em diversas práticas. Só que não, certo? A gente... o nome do grupo aqui, da Marcela e da Luciana, é Natureza Política, certo? Toda essa ação, ela tem um viés político. E isso, né, porque dá uma ideia de uma certa neutralidade. Fala assim, então, defender o meio ambiente é defender todo mundo, né? E a técnica é um jeito racional, organizado de atuar sobre esse espaço. Então, eu queria apresentar esse caso com esse preâmbulo para a gente pensar, então, esse parzinho sobre o qual a gente falou bastante ontem, do Universidade Assessoria, quem é assessor, quem é professor extensionista, né? Quem mata no peito e fala sou assessor ou não, enfim. E como essas coisas não são dois crachás. É o mesmo crachá com várias faces, né? Então, vamos lá. Então, o caso aqui é esse caso do Morro do Amor, que é uma favela de Guarulhos. Pode passar, por favor, Cristina?
Aqui, deixa eu ver, como é que eu vou fazer aqui para mostrar. Tem, não. Lá em cima está o aeroporto de Guarulhos, tá? Ali onde está a Ixtinha, o aeroporto de Guarulhos, né? Guarulhos é essa cidade na região metropolitana de São Paulo, para leste, assim. É o aeroporto, aqui embaixo é a rodovia Presidente Dutra, essa mais reta, e a outra aqui, a de baixo é a Ayrton Senna, né? Ali está o centro de Guarulhos, naquela bolinha, e o Morro do Amor é aquela bolinha amarela ali, ó, né? Nessa outra aqui é a Fernão Dias, que é a rodovia que traz a gente até o Pão de Queijo e o doce de leite aqui. Então o Morro do Amor é a favela melhor localizada de Guarulhos, disparadamente a melhor localizada de Guarulhos. Pode passar mais uma? Então ali está o Morro do Amor, ela está perto desse bosque maia, que está aquele pontinho vermelho, e numa área super consolidada. Então esse é o parque mais importante do centro da cidade e tal. Ela está num lugar melhor localizado de Guarulhos, pode passar. E aqui, olhando ela mais de perto, uma área que passou por muita transformação recente. Tem um shopping gigante ali, que chama? Shopping Maia, que é referência ao Bosque Maia. Áreas comerciais e tal, misturado com habitação de classe média alta, pode passar. E a favela está ali há 40 anos, né? É um pedacinho, pode ir passando, aí uma sequência só de fotos aéreas, 2004, 2008, 2011, ela não tem muita alteração, assim, adensa um pouquinho e tal, verticaliza um pouquinho, e volta uma, e ela está ali, nesse lugar. Se a gente vai voltando e vai de novo, por favor, Cristina. Tem mais transformação no entorno, né, do que propriamente na área da favela. Então ela estava lá antes, né? Pode ir passando. E aí o que acontece é que tem uma ação do Ministério Público lá em Guarulhos que está propondo remover 40 favelas. E o argumento é que são famílias, né, áreas que estão em área de risco muito alto, risco alto. 3% mais ou menos em risco muito alto e 96% em risco alto. Então isso é baseado em levantamentos técnicos, né, com critérios objetivos que vão dizer tem que remover, certo? Então nessa favela aqui chegou pra gente uma encomenda que era assim, a prefeitura estava colocando essa faixa aqui, proibida a construção e expansão das moradias, área de risco tratada na ação civil pública, não sei o que lá, da segunda vara, da fazenda pública, não sei o que, denuncie, é isso? Denúncias, não sei o que lá. Então, a prefeitura coloca essa faixa lá na área, né? Aí terrorismo, chama, né? E já monta lá uma banquinha para oferecer bolsa aluguel de R$400, R$500 para as pessoas saírem de uma favela que estava super consolidada. Então, a gente chega uma encomenda por um amigo, que é arquiteto, que era nosso vizinho lá na vila, onde a PBU tem a sede. A gente repartia o nosso porticinho comercial lá da vila. E ele fala assim, Caio, ele é de Guarulhos, ele falou assim, Caio, tem uma questão aqui, chegou, eu não sei o que fazer. E, ao mesmo tempo, chegou essa demanda para o Chico Komaru, que é professor da Federal do ABC, né?
Então chegou a demanda e falou assim, também procuraram o Chico. Assessores parlamentares e tal, procuraram o Chico e me procuraram. Aí eu falei, Chico, vamos lá? Vamos fazer uma visita, vamos ver o que a gente faz, né? Então a gente fez isso, vai lá, por favor. A gente foi fazendo um mapeamento do que era, de onde estava a área. Isso aqui estava num processo, na verdade, isso aqui é todo o terreno e tem a parte favela e uma parte, aquela partinha azul, que tem um parcelamento mais regular, né? Pode passar. Então a gente foi, né, fez um percurso e tal, e no fim das contas, está muito ruim de ver, mas tem duas áreas ali, tem 1 e 2, né? Duas áreas onde a gente viu que tinha uma situação um pouquinho mais complexa, assim, que basicamente eram duas áreas que estavam com o solo exposto, né? Nossa! Marcela! O pessoal da filmagem vai pegar comigo? Se ele brigar... Eu nem tempo dele brigar. Arrasou. Não, tá bom, Marcelo, deixa assim. Então a gente identificou essas duas áreas. Eu nem vou mostrar imagens delas especificamente, porque elas são duas pequenas áreas. Ali é uma área que tinha umas bananeiras, e ali um pedacinho de terreno que estava com o solo exposto. Mas, no mais, pode passar. Era uma área muito consolidada, as casas de 2, 3 pavimentos, todas de alvenaria, pode ir passando. Volta assim, os acessos às casas que estão, tanto as casas que estão no entorno, né, na periferia da favela, nas ruas oficiais, são ruas de acesso, pode ir passando, isso é na parte de cima, isso é na parte de baixo, quanto às casas do miolo, né, volta uma, quanto às casas do miolo, que eram bem consolidadas assim. Tinham algumas construções pontuais, que são de madeira, pode passar. Essas são fotos que os próprios moradores mandaram para a gente. Volta uma. Aqui é um dos pedacinhos lá do solo exposto, né? E aí a gente teve um esforço, pode passar, de fazer um desenho que é um tipo de... também é o que você escolhe cartografar, né? É um tipo de cartografia aqui, que era de falar assim, olha, essa área está num morro, está numa área declivosa, e tem mais ou menos essa configuração aqui. As casas, elas vão tendo contenções, e a própria casa, né, encostada nessas contenções, que é a parte vermelha aqui, ela vai segurando esse morro, né? Pode passar? As vielas, elas têm uma estrutura, tem assim, são feitas em mutirão, né, ao longo dos 40 anos, está sendo pavimentado, mas vai tendo um disciplinamento das águas de chuva, que é a coisa mais crítica, assim, né? Pode passar. Então tem lá escadaria, a tubulação está canalizada e tal, que vai disciplinando a água. Quer dizer, toda a própria ocupação, isso a gente tem aprendido com o Fernando Nogueira, professor da Federal do ABC, que é o papa do risco, né? Ele falou, olha, quando cobriu o solo e colocou a própria construção, ela pode ser um fator de diminuição do risco, né? Pode passar. Então aí a gente foi mostrando também no desenho isso, né? Olha, tem calha, a água da chuva cai nas vielas, elas tem umas caixinhas e tal, vai indo, enfim, né? Mostrando assim, olha, de maneira geral, isso está contornado, né? Pode passar. Aí a gente foi nas cartas de suscetibilidade, também aí uma orientação paralela do Fernando e do Ricardo Moretti, né, os dois da Federal do ABC. E o Morro do Amor está aqui, ó, aquele pontinho vermelho aqui, ó, tá vendo? Que mostra aqui embaixo, aqui, ó. Aí, isso. Né? Tá nesse pontinho vermelho aí, esse é o mapa de Guarulhos inteiro.
mostrando que tem umas áreas que são mais suscetíveis na parte norte, onde está a Serra da Cantareira e tal, e essa é uma parte pelo tipo de geologia que ela não tem suscetibilidade, né? Pode passar. Aí a gente foi ver que isso estava mapeado como área de risco, aqui ela apareceu como área de risco, mas num outro mapeamento mais recente, pode passar, não, um de 2014, no mapeamento de 2020, ela já não aparecia como área de risco. Então, todo o argumento do laudo do Ministério Público, assim, isso é uma área de risco, está baseado num levantamento que não se confirma anos depois, né? Esses mapas aqui, eu acredito que muita gente conheça, né? R1 até R4, né? Risco muito baixo e baixo, médio, alto e muito alto. Essas áreas, essa classificação de risco foi feita para vários municípios no Brasil, né? Nos planos municipais de redução de risco. Só que eles duram, na verdade, efetivamente, eles têm uma duração de uma chuva, do período de uma chuva, né? Porque não é para sempre isso, né? Pode passar. Bom, e aí, em função disso, desse mapeamento, dessa pesquisa, lendo, né, o processo e tal, fomos eu, o Chico e a Clara, né, que a Thaís, a Miriam emprestou a Ju e a Thaís emprestou a Clara. E aí a Clara estava terminando o mestrado dela, né, que trata de uma área de uma suposta área de risco em Salvador, né, enfim. Aí a gente foi então trabalhar esses conceitos, o conceito de risco, que eu vou falar mais logo em seguida, e a ideia de custos e benefícios sociais, que a economia chama de externalidades, e as formas de intervenção em favela, que estão organizadas na tese da Laura Bueno, que foi orientada pela Hermínia em 2000. A Laura faz essa classificação olhando historicamente, a professora da PUCamp, a Laura, né? E ela fala assim, então você tem 3 formas predominantes, que é o desfavelamento, a erradicação da favela, a reurbanização, quando você implanta infraestrutura, mas você troca completamente o tecido urbano daquela favela, então ou verticaliza ou reparcela completamente, e a urbanização como você vai implementando a infraestrutura e considera aquela pré-existência. Ela tem essas três classificações, ela vai olhando isso historicamente, só que isso não é assim. Agora tipo, a queda de Constantinopla, a partir da queda de Constantinopla mudou um período histórico, assim. Isso acontece no mesmo tempo histórico, na mesma favela, no mesmo projeto, no mesmo momento. Isso pode acontecer, essas coisas, né, combinadas. E os custos e benefícios sociais, a gente mobilizou esse conceito porque são coisas que dizem respeito a toda a sociedade, né? Você não analisa a situação assim, o que acontece com o morador dessa favela se ele for removido? Isso é um aspecto, mas é assim, qual é a consequência para toda a sociedade a partir da remoção ou do deslocamento daquela família, né? Aí pode passar. Então, isso está num livro que o Fernando Nogueira organizou, é uma fórmula do risco. Aí agora, Thaís me mata. Assim, transforma o risco, que é esse conjunto de coisa complexa, numa fórmula matemática. É uma fórmula, o próprio Moretti fala assim, é uma fórmula meio fajuta, né? O Rafa falou um pouquinho sobre isso ontem também, né? É uma fórmula meio fajuta, porque ela na verdade, ela vai tensionando os aspectos mais... Se opera, então, aí um isolamento de algumas variáveis para você conseguir perceber isso na complexidade. Então, o risco, o que é? Ele é uma probabilidade de acontecer um acidente que gere consequências. E ele é multiplicado por essas consequências. Essa é a fórmula geral. Nós todos aqui estamos submetidos, sei lá, que um avião se desvie da rota e cai aqui na escola de arquitetura.
Qual é a probabilidade disso acontecer? Né? Qual é a consequência daquilo acontecer? Esse é o jogo, né, desses fatores de multiplicação. Então, ele é uma ameaça multiplicada pela vulnerabilidade, porque a consequência é maior de acordo com a vulnerabilidade. E a ameaça, né, a ameaça vai determinar essa probabilidade. Pode passar. Então, o Fernando faz essa fórmula para discutir, então ele faz assim, o que é? A probabilidade, que é função da ameaça, vezes a consequência, que é função da vulnerabilidade, só que você pode manejar esse risco dependendo da gestão daquele problema. Eu costumo dar um exemplo bem simples. Assim. Você vai atravessar uma via. Dependendo da via, você atravessa em qualquer lugar. Dependendo ou você tem que você atravessa uma faixa de pedestre. Se tiver uma lombofaixa, melhor. Se tiver um semáforo para pedestre, melhor. Se for uma rodovia, você vai ter que atravessar por uma passarela. Então, a faixa de pedestre, a lombofaixa, a passarela, elas são maneiras de você gerenciar esse risco, porque o risco de você se fuder, de você morrer atropelado, é maior numa rodovia, que o cara está a 200 por hora, do que numa ruazinha de 30 km por hora. Então é isso, né? A probabilidade de acontecer e a consequência do que vai acontecer com você. Então, isso aí a gente colocou, né, discutiu isso como o conceito é baseado totalmente no Fernando, essa história, e a gente colocou isso logo no preâmbulo do nosso contralado. Pode passar. Já estou terminando, tá? E aí, em relação aos custos e benefícios, a gente fez também uma tabela bem malandra de pensar em função das tipologias de intervenção em favela, o desfavelamento sem provisão, o desfavelamento com provisão, a reurbanização e a urbanização com melhorias. A gente foi colocando e falou assim, então tá, vamos estimar quanto que custa. E esse aqui é um gancho para o jabá do próximo, da oficina da tarde, o cookie, vem aí. Então aqui você tem uma estimativa do custo de intervenção com alguns itens de serviço ali. Então, demolição, vai demolir as 200 casas que estão ali. Se você demolir e deixar até a área vazia, você tem que colocar uma segurança armada para impedir a desocupação. Aí a gente faz uma conta de quanto custa um segurança armado, 3 turnos, um folguista, não sei o que e tal. Então custa R$196 mil por mês. Então você vai ter que ficar pelo menos 24 meses, dá 4 milhões, nananã. O auxílio aluguel, o que acontece? Se você for urbanizar, qual que é o custo de urbanização por unidade? Se você for fazer as melhorias habitacionais nas casas, ela não vai aparecer no desfavelamento e ela vai aparecer só na urbanização. Se for fazer provisão de moradias novas, né? Qual que é o custo? Então, R$170 mil, que é o custo de uma unidade da Minha Casa Minha Vida. Se tiver que comprar um terreno, né? Então a gente foi colocando esses itens e chegou nesses valores. Quer dizer, então de 51 milhões de reais a 7 milhões, que é essa que a gente chamou lá de não solução. Essa daí é assim, tipo, dá um auxílio para essa galera, que era a proposta da prefeitura naquele momento. Dar o auxílio aluguel de R$400, demolir, né, as casas todas e então põe uma segurança armada lá para impedir a ocupação. Pode passar. Bom, e com isso a gente aí defendeu a proposta de urbanização. Então, olha, dentro dessa... E a gente foi discutindo para cada... Volta Cristina. Para cada uma dessas alternativas, foi discutindo o que eram as externalidades. Basicamente, tem uma externalidade que é do deslocamento. Se você pega uma favela que está bem localizada, demole ela inteira e manda para puta que pariu, manda longe,
O que vai acontecer? Essas pessoas vão se deslocar mais, vão ter que chegar. Então, isso tem um impacto no trânsito, isso tem um impacto na poluição, isso tem um impacto. É um custo. E a gente foi falando, não é assim, coitada da pessoa, ele vai se ferrar mesmo, vai ficar longe. Mas não é isso, num argumento desse da externalidade, não é o que acontece com a família, é o que acontece para a sociedade. Porque aquela pessoa que se desloca mais, ela fica mais tempo no trânsito, ela é menos produtiva para a sociedade, né? A discussão da externalidade, ela vai passando por isso, né? Então a gente foi falando, olha, tem um problema de deslocamento, tem um problema de demolição. Você vai demolir, vai gerar um volume gigante de entulho, esse entulho vai para o aterro sanitário, vai saturar esse aterro mais cedo, né? Então a gente foi colocando para cada proposta o que eram as externalidades, para dizer, ó, essa proposta aqui custa 39% do que a proposta mais cara, e ela é que tem menos impacto negativo, porque você urbaniza, melhora, mantém as pessoas naquele lugar. Tarará, pode passar. 30. Ok, acabei. É a última coisa. São os desdobramentos, tá? Pode passar? Isso daqui foi, então, a prefeitura, a Defensoria Pública colocou esse parecer no processo. E aí, isso aqui foi uma notícia lá da Folha lá de Guarulhos, Folha Metropolitana de Guarulhos, aquele pedacinho ali que está ampliado aqui. A argumentação da pasta perante o juizado envolve um laudo do Instituto de Engenharia e Arquitetura sobre a inexistência de riscos acentuados no local e que, para dirimi-los, seriam necessárias apenas pequenas intervenções por parte da Prefeitura. O laudo ainda não foi apresentado, por isso o pedido do prazo, assim que tivermos, a administração irá procurar uma solução que não prejudique os moradores, afirma o secretário de Justiça, aí João Trevisan. Então eles suspenderam, né, a ação. Quando eu li isso, um morador, eu chorei. Eu falei, caralho, deu certo, porra! Eu chorei, eu estava dirigindo, mandando no zap, eu aumentei o meu risco de bater o carro. Mas foi muito emocionante, assim. Porque você fala assim, foi uma ação meio pontual, uma visita, senta uma pesquisa clara, Chico e eu, conversa com o Moretti, conversa com o Fernando, faz uma proposta, revisa e faz o parecer e entrega, né? Pode passar. Mas a luta continua, né, pessoal? Porque tem um geólogo do Ministério Público que fez um contra-laudo. E aí ele vai dizer, né, ele vai olhar assim, destaca nesse ponto uma interferência bastante interessante, tratando das edificações irregulares do topo, onde se afirma que ele pega um pedacinho da nossa coisa. Ora, essa afirmação carece de fundamentação técnica. Não se observou nas edificações qualquer elemento estrutural que possa ser designado como elemento de contenção, o padrão construtivo, construído a partir dos conhecimentos rudimentares dos ocupantes, não indica que os esforços atuantes em uma encosta tenham sido sequer visualizados por construtores leigos, né? Ao analisar a condução das águas pluviais e esgotos, o documento passa a ideia de que é aceitável que o esgoto e a água pluvial se misturem. Nunca, isso no Brasil, se mistura esgoto com água pluvial, né? A céu aberto, desde que não infiltre no solo, por isso poderia ser causa da instabilidade. Aí pega o nosso trecho lá, desconsidera a insalubridade, os diversos fluxos, blá. Então assim, tem um contra-laudo. Isso está no processo, o juiz vai decidir isso, talvez a gente faça uma resposta para ele. Eu estou pensando num jeito bem mal criado de responder o geólogo, mas é para dizer que, para comprovar essa tese de que essas coisas elas estão juntas, e a técnica ela tem um papel de organizar isso, né? E dar uma materialidade para essa ação, porque tem uma opção política, né, de defender a permanência, e a gente tem que disputar isso, e para isso a gente tem que conhecer essas coisas, a gente tem que saber como lidar com isso. Obrigado, desculpa ter passado aqui.